O texto que lemos revela a nós a vida do apóstolo do amor. João é levado à ilha de Patmos em um arrebatamento, no qual Deus vai revelar a ele o livro da revelação, o livro do Apocalipse, o livro dos finais dos tempos, das últimas coisas que poderiam acontecer antes e também depois da vida do nosso Cristo. E quando João está arrebatado nessa ilha de Patmos, a Bíblia diz que o Senhor leva ele a escrever as 7 cartas da Ásia Menor, dentre elas a igreja de Sardes, mas ele também escreveu a Filadélfia, a Laodiceia, dentre outras, Pérgamo, Éfeso. E o que me chama a atenção é que quando João está escrevendo a carta endereçada, ela tem um endereço para a igreja de Sardes. E aqui, dentro desse texto, João está escrevendo, mas existem aqui algumas direções na qual Deus está olhando para esta igreja, e algumas coisas não estão alegrando o coração do eterno Deus. E João começa a escrever ao anjo da igreja que está em Sardes. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aí João começa a discorrer: conheço as tuas obras, tens nome do que vives e está morto. Percebamos que o texto que lemos vai trazer à nossa memória 3 grupos que estão dentro desta igreja de Sardes. O primeiro grupo é o grupo que tem nome de que vives, mas a Bíblia diz que eles estão mortos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eles estão dentro da igreja, aparentando que estão vivos, mas a Bíblia é categórica em dizer que eles estão mortos. Só que antes de entrar nesta parte, João está dizendo: conheço as tuas obras. É um culto de recordações. E não se espante, não se engane, e não se deixe se enganar. O meu Deus, que é o teu Deus, sempre vai conhecer quais são as nossas obras. Não pense nós que quando a trombeta tocar, a primeira coisa que o céu vai requerer de nós são as obras das nossas mãos. E esse culto é propício para falar disso, porque é um culto de recordação. Lembra como nós éramos outrora, quando se tratava das coisas de Deus, como nós tínhamos mais sede, mais fome, mais temor, mais obediência, mais vigilância, mais compromisso, mais comprometimento, mais responsabilidade. Os anos foram se passando e pessoas foram se esfriando, e junto com esse esfriamento nós começamos a perceber que pessoas não se envolvem mais na mesma velocidade. Eu não sei se você já percebeu, no período da pandemia, no seu primeiro ano, as pessoas entraram para dentro da igreja com medo de morrer. E toda pessoa que entra para a igreja com medo de morrer não vai permanecer. Oh meu Deus, eu vou repetir. Todo mundo que entrou na igreja com medo de morrer, quando passou o ano e a Covid começou a baixar a guarda, desapareceram das igrejas. Por quê? Porque Jesus não salva por medo. Jesus não vai prender você aqui dentro por medo. Não. Jesus quer você aqui de livre, espontânea vontade.
Jesus quer você aqui por toda a sua entrega, por tudo aquilo que Ele fez na tua vida. Nós estamos aqui por tudo aquilo que Jesus fez na nossa vida. Narabacante, o Rebinarassai. Não é porque nós merecemos, não é porque nós mudamos o nosso patamar, seja ele financeiro, seja ele social, seja ele espiritual ou ministerial, não. Nós estamos aqui por causa do favor imerecido. A graça de Deus te alcançou em locais dos mais absurdos, onde a mão do homem jamais te alcançaria. A mão do Todo-Poderoso te alcançou, te salvou, te remiu, e o que Ele quer da minha vida e da sua vida é envolvimento com a sua obra. Em João, Jesus está endereçando a carta às Tábuas, usando a vida de João. Conheço as tuas obras, tem nomes de que vives, mas está morto. Tem gente que muitas vezes está dentro da igreja com a aparência que está vivo, mas está morto. E é simples identificar quem está morto dentro da igreja. Quem está morto não se envolve. Quem está morto é aquele crítico acerbado, coloca defeito em tudo, nada para ele está bom. Quem tem a aparência de estar vivo e na verdade está morto, não tem envolvimento com as coisas do céu e da obra, não tem compromisso com a sua liderança, não tem compromisso com a vida de oração, com a vida de jejum. E percebamos, o que mantém nós fisicamente de pé? Comida, arroz, feijão, carne, salada, é o que nos mantém de pé fisicamente. Não é diferente com a nossa vida espiritual. O que mantém você de pé é oração, é jejum, é leitura da Bíblia, é congregar. Existe uma geração, aqui não tem, só lá na Califórnia, que diz assim: não preciso mais ir para a igreja, não preciso mais congregar. Irmão, a Bíblia nos ordena congregar. É noite de recordar quem você era em Deus e como você está hoje. Lembra das distâncias que você percorria para estar no culto, e hoje com o carro, um dos melhores aí do tempo, um dos melhores recursos que você tem, você encontra dificuldade de chegar na igreja. Mas quantos que aqui estão que atravessaram quilômetros e quilômetros a pé para adorar a Deus na beleza da sua santidade? E isso, irmão, ninguém arranca de ninguém. Isso está marcado na alma desta pessoa. Enquanto o céu olha para baixo, o céu olha e diz: tem obra. Pessoas que não mediam esforços para entrar nos hospitais, para falar de Jesus, para falar que Jesus cura, para falar que Jesus liberta, para falar que Jesus transforma, para orar pelos enfermos e os enfermos serem curados. Desde a partida do meu filho com 22 anos de idade, acometido de um câncer, o céu começou a me cercar, e aonde eu iria ministrar e aonde eu vou ministrar, aparece alguém que depois do culto me procura e diz: eu também estou lutando contra o câncer. E eu lembro uma certa feita que vim pregar aqui em Maringá, lá perto na saída do lado de lá, do contorno norte. E quando eu acabei de ministrar, eu entreguei uma revelação para uma jovem com a criança no colo, e quando acabou o culto, aquela jovem chegou a mim e disse: o testemunho do Senhor falou comigo porque eu estou lutando contra o câncer.
A mãe com câncer, 28 anos de idade, e a menina havia acabado de nascer, e Deus tinha dado livramento àquela criança de não sair com câncer. O Senhor havia guardado aquela criança, e desde aquele dia, aonde eu vou ministrar, o Senhor me cerca, ao ponto que um dia eu fui orar, eu disse: Senhor, o que o Senhor quer? Aonde eu vou tem alguém com câncer, aonde eu chego para ministrar, alguém me procura. O que o Senhor quer? O Senhor disse para mim: a experiência que você passou, eliminar cante o relacionar. Eu quero que você assista outras pessoas na oração, no conselho. Eu quero que você abrace outras famílias. E deixa eu lhe dizer, no Biega, por esse tempo, a minha esposa abraçou uma criança, a Zoe, de 4 anos de idade, que luta contra 4 tumores malignos. Nós abraçamos a irmã Fábia, que tem câncer nos ossos, lá em Califórnia. Nós abraçamos o irmão Cláudio, lá no Brás, em São Paulo, Terebiacante, o Revaginai, que deu um câncer na sua parte, na sua genitália, e Jesus o curou. E quando ele voltou para a casa de Deus, ele voltou a ser obreiro na casa de Deus, e Jesus o curou. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque eu estou vendo muita gente, guarda o que eu vou lhe dizer, eu já visitei muita gente que está passando por momentos contrários de enfermidade, e não é demônios, não é capeta, é Deus permitindo, porque Deus confiou nele uma obra nas suas mãos, e ele não está fazendo, meu irmão. Eu estive em Sarandi recentemente ministrando, e quando acabei de pregar numa grande igreja, a presidente me chamou e disse: eu preciso que o senhor vai orar pelo meu esposo. E eu fui, mas não tinha ideia do que era. E quando cheguei lá, quando eu olhei para o senhor, eu disse: esse moço está com câncer. E orei ali por ele e comecei a perguntar a ele. Disse: por que o senhor está aqui? Ele disse para mim: Deus me mandava ir para um lugar, eu ia para outro. Deus me mandava fazer isso, eu fazia outra coisa. Deus não mandava eu ir, e eu ia assim mesmo. E a única maneira de Deus tratar comigo foi me permitindo cair no leito. E eu estou aqui e tenho convicção, porque o céu falou para mim que Ele está tratando eu aqui. Irmão, as lágrimas dos meus olhos começaram a se desfazer, porque não era um menino de 30 anos, não era um menino de 40, não era um menino de 50, era um senhor de mais de 65 anos de idade, que estava ali naquele lugar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a obra que Deus confiou na tua mão, você precisa trazer à sua memória e recordar daquilo que Deus confiou nas tuas mãos para você fazer. Conheça as tuas obras. Irmãos, uma coisa é fato: diante de Deus, nós não temos como esconder nada. Tem gente que acha que se esconde de Deus. Engano. Deus conhece as nossas obras. Deus sabe quem nós somos de fato e de verdade. Então Jesus está mandando uma carta a esta igreja, porque esta igreja, o primeiro grupo, tem nome de que está vivo, mas eles morreram. Eles estão mortos dentro da igreja. Eles não estão fora. Eles não estão nas raves, nas baladas, nas drogas, na prostituição. Não, eles estão dentro da igreja e estão mortos. Porque a gente pode ficar aqui dentro e morrer espiritualmente aqui dentro. Quer um exemplo? Pessoas que ficam observando tudo que acontece na igreja. Eu não gosto daquele irmão, não gosto daquela irmã. Isso mata. Pessoa que fica no meio de fofocas, isso mata. Pessoas que gostam de blasfemar, de murmurar, isso mata. E não se envolver com a obra também mata. Então entendamos,
Existem pessoas que estão batendo cartão na igreja e muitas vezes estão mortos, depressivos, com crises de ansiedade, gritando por um socorro. Tem gente gritando por um socorro. E nós vivemos em um tempo tão estranho, porque a Bíblia diz que se for aumentar a iniquidade, o amor iria se esfriar. É capaz de alguém morrer do nosso lado e a gente não perceber, a gente não notar que aquela pessoa não estava bem, a gente não notar que aquela pessoa voltou um culto, 2 cultos, 5 cultos, 10, 12, pessoas que estão dentro da igreja, mas estão mortas. Então é noite de recordar. Você pode ser o canal. Talvez você entrou aqui e você era alguém ativo, era alguém mais vivo, era alguém que tinha mais sede de Deus. E talvez você vai dizer: apóstolo, você não conhece os embates que eu tive, as decepções, as frustrações. É porque você colocou os olhos nas pessoas erradas. Frustração, decepção, traição, isso tudo nós vamos ter que passar. Agora, quando os meus olhos estão em Jesus, nada me tira da presença dele, da casa dele e da minha comunhão com ele. O primeiro grupo tem nome de vida vivo. De vez em quando dá até glória, mas é de vez em quando. De vez em quando, uma vez por ano, fala até línguas. De vez em quando até chora no culto. Mas isso não era constante na sua conversão. Isso não era algo mais frequente. Por que isso mudou? Por isso que esse culto de recordação tem suma importância para a minha vida e para a sua vida. O que é que está morrendo dentro de nós que nós não estamos percebendo? O que é que está morrendo dentro de nós que nós não estamos vendo? Pessoas que eram carismáticas e que sofreram tantos embates e que agora estão acuadas, não querem conversar, não querem se reunir, não querem estar mais com ninguém. Irmãos, que o Espírito de Deus nessa noite, como foi louvado aqui todas as canções, possa pegar você pela sua mão e ativar em você aquilo que está fazendo você morrer. Para mim pular para o segundo grupo, tem gente que vai dizer assim: não, tá bom, morreu porque quis, morreu porque não tem compromisso, morreu. Não, irmão, no processo de câncer do meu filho, eu aprendi uma coisa: tem gente que passa por situações tão terríveis na vida, e existem algumas situações que vão tirar a pessoa da igreja. Por quê? Porque quando a pessoa olha para Deus, ele acredita que Deus é obrigado a curar, libertar, transformar e salvar. E quando Deus não faz isso, a primeira reação do homem é virar-se contra Deus. Eu tenho um amigo que Deus não curou a sua mãe do câncer. Ele se revoltou contra Deus, saiu da igreja, aprontou para o lado de lá. E eu conheço gente que passou pelo processo e conseguiu ficar firme. Então, no processo que eu passei, eu consegui entender que quem não tem vida com Deus, quem não tem família e quem não tem estrutura,
tem embates da vida que vão arrancar ele da igreja. O meu filho era o meu vice-presidente atual, o meu filho era o meu companheiro, meu amigo, alguém que eu dividia altar, e o céu disse para mim: vou levar. O céu não me perguntou se podia, o céu disse: eu vou levar. Durante 2 anos do seu processo, nenhum momento Deus falou para mim: vou curar. Nenhum momento, irmãos. E a nenhum momento eu enganei a minha casa. A nenhum momento eu contei outra história para a minha casa. Eu disse: olha, o nosso compromisso é orar, é crer naquilo que Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Se você está nesse grupo de gente que já morreu, você está no lugar certo, porque você está dentro da igreja e dentro de um culto de adoração ao Senhor. Eu nunca me desviei. Eu já tive fraquezas espirituais e desânimos espirituais, mas eu fico pensando, com tamanhas batalhas espirituais, como é difícil permanecer aqui. Agora imagine para quem vai lá para fora e depois tenta voltar, não tem mais força, não tem mais ânimo, porque o diabo sabe quem ele era em Deus, o diabo sabe quem ela era em Deus, e o diabo vai fazer de tudo para que ela não retorne, para que ele não retorne. Quem está aí, diga glória a Deus. Então, se você não foi para o mundo, fica aqui, peça ajuda, grite se for necessário, mas diga: meu pastor, minha pastora, meu líder, eu não estou suportando mais, eu preciso da tua ajuda. Porque nós vivemos durante muitos anos achando que ser crente é ser igual super-homem. Não é, irmão. Nós somos homens e mulheres carnais. O que difere nós é a nossa busca, a nossa vida de separação, a nossa entrega, mas as nossas dores, as nossas emoções são humanas. Quem está aí, diga glória. Existia um segundo grupo na igreja de Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras. Percebamos que o segundo grupo são poucas pessoas que não se contaminaram. E Jesus está dizendo: e por causa disto, elas andarão de branco comigo. Gente que suporta todas as mudanças desse tempo presente, mas a sua mente não é mudada, a sua mente não é influenciada pelas coisas de lá de fora, seja no nível tecnológico, seja no nível de mudança social. Não. A minha vida com Deus precisa se manter na vertical, para cima. O meu relacionamento é com Ele. Então, Jesus está dizendo: tens contudo em Sardes poucas pessoas que não se contaminaram. Pessoas que não se contaminam podem entrar diante de Deus para levantar aquelas que estão para morrer. Você está vendo a importância de um justo de pé? Você está vendo a importância de 10 justos de pé? Você está vendo a importância
de 50 justos de pé. Lembra lá de Ló, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão lá intercedendo: se tiver 50, o Senhor não destrói. O Senhor diz: lá não tem 50, Abraão. E se tiver 45, lá não tem 45. E se tiver 40, lá não tem 40. E se tiver 35, lá não tem 35 justos. A Bíblia diz que o Senhor salva Ló e suas filhas, porque a sua mulher olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Então percebamos que quando existem justos, e quando eu estou falando de gente justa, eu estou falando de gente que não se contaminou, gente que mantém o mesmo nível de oração, o mesmo nível de jejum, o mesmo nível de devocional, o mesmo nível de leitura bíblica, o mesmo nível de congregar, o mesmo nível de se envolver com os departamentos. Ele está vivo, e quando ele está vivo, ele detecta quem está para morrer. Porque são 3 grupos. O primeiro tem nomes de que vive e está morto. O segundo grupo: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Tem o segundo grupo que está para morrer. O primeiro grupo está morto, o segundo grupo está para morrer, e o terceiro grupo é aqueles que não se contaminaram. O primeiro grupo tem nome de que vive, mas está morto. Tem aparência de crente, anda com Bíblia de crente, veste igual a crente, mas está morto. O segundo grupo está para morrer. Se você entrar numa UTI, você vai ver a pessoa toda entubada. Ele está para morrer. Se você tirar os aparelhos, ele morre. Então existem pessoas em aparelhos espirituais prestes a morrer, precisando de um abraço, precisando que você se apresente como um instrumento de Deus para ouvir a história, para ouvi-lo. Tem gente que não quer mais nada, irmão, a não ser um abraço. Paulo, quando desce lá de Troade, quando ele está ministrando e Eutico cai da janela, Paulo não ora pela vida de Eutico, Paulo abraça o menino. E quando Paulo abraça o menino, a Bíblia diz que o Espírito volta no menino. Por quê? Porque o abraço tem poder de cura. Toda vez que você abraçar alguém que não está bem, ele vai se sentir amado e abraçado. Então abrace mais, porque houve um tempo lá atrás que você abraçava mais. E você não me diga às pessoas a quem você iria abraçar. Não, mas agora eu estou grande. Mas agora eu tenho nome. Não, mas agora mudou as coisas. Não mudou nada, irmão. Nós somos as mesmas pessoas. Aleluia! E se alguma coisa mudou dentro de você, esse culto é para você recordar quem que você era. O crente fervoroso que você era. A pessoa amiga que você era. O intercessor ou a intercessora que você era. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegro as suas obras na presença do meu Deus. O segundo grupo está prestes a morrer, está entubados, prestes a morrer. É gente que muitas vezes está fazendo as coisas para Deus, mas estão quase morrendo. E o que me admira nessas pessoas
elas não estão fazendo por obrigação. Elas entendem que o dia que elas pararem de fazer, piora. Tem gente que nasceu para o altar e não consegue viver fora dele, irmão. Tem gente que foi levantado para a música da igreja e não se vê fora dela, irmão. Tem gente que foi levantado para a evangelização e não se vê fora da evangelização. Tem gente que foi levantado para contribuir em alto nível, para ver a obra do Senhor avançar e não se vê fora disso, irmão. Tem gente prestes a morrer, talvez do seu lado, e Deus quer usar você para que essas pessoas não morram espiritualmente. Diante de tantas modernizações, diante daquilo que era certo e hoje, daquilo que antes era errado e hoje é certo, porque há uma inversão de valores. E querendo ou não, isso tem mexido na vida de muita gente. Só que Jesus está dizendo: tem poucas, mas eu posso usar esses poucos para trazer vida àqueles que estão mortos e àqueles que estão para morrer. Termino o texto, Ezequiel 37. Ezequiel é um doce que não está contaminado. O Senhor pega ele em espírito, leva ele a um vale, capítulo 37, e pergunta: poderão viver esses ossos? Era toda a casa de Israel, estava morta, estava morta. Ezequiel responde: tu o sabes. Eu sou apenas um profeta. O que o Senhor colocar na minha boca, eu profetizo. Mas quem dá ordem de comando é o Senhor. Então Ezequiel profetiza. Porque eu não preciso de 50 aqui dentro para profetizar. Eu só preciso de um justo que não esteja contaminado. Profetiza, Ezequiel. Você conhece o texto? Ezequiel profetiza. E a Bíblia diz que vem um vento dos quatro cantos, entra dentro daquele vale, e ossos começam a bater em ossos, e vai se formando cada osso no seu corpo. É um cemitério semiaberto. Mas ali, quando há aquele reboliço no vale, todos os ossos misturados de vários defuntos que já morreram, está lá só os ossos. O Senhor vai juntar osso a osso, não vai deixar osso de ninguém no corpo de ninguém. O Senhor vai